Jesus, a sua psicóloga de hoje e sempre. Estamos aqui para mais um papo sobre emoções. Hoje, será que as séries, os artistas da mídia têm prejudicado o repertório mental da sua criança? Será que tem de alguma forma desenvolvido rebeldia? Pois bem, para que você possa me entender de uma forma mais clara, eu quero que você pense comigo. Imagine que eu pegue um cachorrinho que acabou de nascer, poderia ser qualquer outro animal. Escolhi um cachorro que é muito normal na nossa sociedade, acabou de nascer, coloquei ele numa floresta. E o seu filho acabou de nascer, tiramos o sebim, né, tudo, e botamos ele na floresta. O seu filho, a sua filha, imagine, ou você mesmo. Imagine, acabou de nascer, coloquei na floresta. Qual a probabilidade que os dois têm de sobreviver? O animal, eu lhe digo, sem medo de errar, 99% de chance. Por quê? O animal, diferente dos animais, diferente do ser humano, ele nasce com um repertório mental, com instinto de sobrevivência. Ele nasceu para viver. Só cresce de tamanho. Ele vai beber água da chuva, vai comer folha, vai comer terra, mas ele vai sobreviver. Já viu aqueles cachorrinhos com barrigão cheio de verme que é jogado na rua e ele sobrevive? É isso aí, é o instinto de sobrevivência. Animal tem um instinto de sobrevivência. O cérebro cresce de tamanho somente. E a criança que foi colocada lá? Ela tem chance de sobreviver? 100% de chance de não sobreviver. Por quê? O repertório mental, o cérebro do ser humano, o meu e teu, do seu filho, da sua filha, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós temos um cérebro chamado neuroplástico e o que vai moldar ele são os conhecimentos e as experiências que adquirimos ao longo da vida. Aquela criança, ela precisa de cuidados. É aquela criança que acaba de nascer, o seu filho, a sua filha, na infância e na adolescência, ela tem necessidades que precisam ser supridas. Necessidade de vínculos seguros, necessidade de estabilidade, necessidade de não se sentir abusada, necessidade de não se sentir abandonada, necessidade de ter autonomia. Toda criança tem essa necessidade, necessidade de ter limite. Isso mesmo. Aí eu lhe digo, se essas necessidades não forem supridas, o que acontece? Cria feridas emocionais. E como é uma criança e um adolescente, o repertório mental coloca, guarda no inconsciente para proteger. Agora pense comigo, se no desenvolvimento da infância e da adolescência, o que o seu filho tem mais contato são com as séries em que os personagens ali, vivenciados nas séries, mostra que é fácil a vida. Mostra que aquele personagem que ele cria vínculo é promíscuo. Mostra que aquele personagem, os vários personagens que o seu filho, a sua filha, na infância e na adolescência, aquele personagem não tem princípios. Aquele personagem é rebelde com os pais. Aquele personagem leva uma vida fácil porque ele mesmo, passando a perna, às vezes no final se dá bem. Aquele personagem, ele começa a ter alguns comportamentos sexuais, comportamentos na sociedade, comportamentos na família que são contrários aos princípios que você quer para o seu filho, ao futuro que você deseja para o seu filho de sucesso. Mas esse vínculo que ele cria com as séries vai moldando. Saiba que o seu filho com contato constante a longo prazo da série, esse é o conhecimento, essas são as experiências que ele vai adquirir. E como o cérebro está sendo formado, quando o teu filho nasceu, ou a sua filha, ou o vizinho, ou um sobrinho, o que a gente fala para a criança? Cuidado com a muleira dele. Em outras palavras, é neuroplástico, vai ser formado no seu desenvolvimento, as experiências. Pensa comigo, mãezinha, pensa comigo, paizinho, pensa comigo, vozinha que cuida do netinho, pensa comigo, você que é cuidador. Se o teu filho só vive vendo séries, ao longo prazo, ele vai
adquirir um vínculo muito forte. E as experiências daqueles personagens, é o que vai moldar o seu repertório mental. O contato que o seu filho tem com aquele artista, que ainda que seja promíscuo, aquele artista que é contrário àquilo que você quer para o seu filho. Se o maior tempo da vida dele, em 24 horas diariamente, for dedicado a esse artista, é esse artista que ele vai criar vínculo. E saiba que o nosso repertório mental não existe passado nem futuro, tudo é presente. E o teu filho vai ver essa experiência como se fosse a experiência dele, e para ele é real. Se aquele personagem é bom ou é mau, não importa, para ele é real. E é como se ele estivesse vivenciando aquilo a longo prazo, vai fortalecendo o que a gente chama de reforço negativo. E esse reforço, o contato com essas séries, vai formando o repertório mental. Padrões e comportamentos, certos ou errados, não importa. Para eles serão reais. O que o personagem vive é o que ele vive, porque o nosso repertório mental, tudo para ele é presente. E vai moldando, e esses conhecimentos, essas experiências, vai ficando guardadinha no nosso inconsciente. Chega a fase da adolescência, vem a formação da identidade. Os neurotransmissores, hormônios sexuais, né, da voz, de vários sistemas do nosso corpo estão sendo desenvolvidos, estão acabando de serem formados. O adolescente está num frenesi só. Eu sei que eu quero, não sei se é certo ou errado, e ele está ali, não sei se é bom, mas eu sei que quero. E essa formação da identidade é tão importante para ele. Naquele momento, o que ele experimenta o que vai se moldar a sua personalidade na vida adulta. É por isso que você vê um investimento tão alto da mídia, de artista, nas nossas crianças e principalmente nos nossos adolescentes. E conceitos que são certos, que nós sabemos que é bom para ele, o que ele faz? Rejeita. Aquilo que você fala para ele é como se fosse algo ruim. É como se fosse o gato todo, né? Se rejeitando o inimigo. É como se você, pai, eu, mãe, você, mãe, aquilo que é certo é ruim. O repertório mental da criança, do adolescente, acaba se tornando o quê? Rebelde. É ruim o que você fala, porque ele não vai lembrar do que você falou, ainda que seja bom. Se torna um círculo vicioso, é igual maconha. Ele assiste tantas séries que o comportamento do personagem, as mensagens que as séries passam, que o artista que está na mídia passa, eles é que dá prazer, são eles que são bons. Se isso vai me prejudicar no futuro, eles não estão nem aí. Eles não vão se lembrar do que você falou, mas eles vão se lembrar do que as séries, o artista que ele gosta, provocou nele. É isso que vai moldar. Ele não vai lembrar que o que você fala é bom, mas como ele se sentiu bem, entre aspas, assistindo as séries, aqueles artistas, o comportamento é prazeroso, não dá trabalho. Ser educado dá trabalho, né? Eu costumo dizer que a gente cria filho na beira de um bar, na beira de uma rua, em qualquer lugar. Mas educar dá trabalho. Dá trabalho para os cuidadores, os pais, como dá trabalho para a criança. Ela ser disciplinada, ter limite, ter autonomia, ela ter vínculo seguro, dá trabalho tanto para os pais quanto para a criança. E o repertório mental prefere aquilo que é mais fácil. É a estrada lisa, isso mesmo. Se eu posso seguir a estrada que não me dá trabalho, imagina, eu vou seguir a estrada de pedras. E séries é isso, é só assistir. E ele molda o conhecimento e as experiências do seu filho, da sua filha. É a estrada lisa, não gasta energia. E o seu repertório mental vai escolher a estrada lisa. E a criança vai querer, o adolescente vai querer seguir esse caminho que dá menos trabalho. Mais do que isso, causa mais prazer.
gasta menos energia. E se você não botar as rédeas, ou seja, não limitar o que ele assiste, não limitar aquilo que entra através dos 5 sentidos, da visão, da audição, do olfato, né? Do paladar, do toque, ele vai ver essas experiências, as experiências mesmo, esses conhecimentos através desses 5 sentidos, pelas séries, dos artistas, as amizades, como isso ser normal. E ao longo do tempo, a voz dos pais não é mais ouvida. E aí o que acontece? Quando ele cresce, as interpretações das situações vai ser de acordo com o que ele adquiriu na infância e na adolescência. Através das séries, na maioria das vezes, né assim? Se distrai com o celular. E detalhe, além de ser daquele artista, as séries também, ao longo do tempo, vai formar o que ele acha que é certo, que é errado. E hoje nós vemos adultos que não acrescentam tanto na família nem na sociedade. Adultos com um alto complexo de inferioridade. Por quê? O padrão de beleza dos seriados, os padrões de beleza dos artistas são muito altos. E a realidade é difícil de alcançar. Surgindo o quê? Frustração no seu filho, na sua filha. Pior do que isso, esse conhecimento, essas experiências através das séries, faz com que eles achem que alguns comportamentos são os melhores, quando na realidade prejudica ele, não dá limite para ele, não dá autoconfiança, não cria afeto próprio, não cria empatia, muitas das vezes com o próximo, porque ele vive no mundo virtual, no mundo imaginário. E aquela criança, o meu filho atua, se a gente não vigiar, eles se perdem. Por isso que eu digo, o que perturba o ser humano não são as situações, mas as interpretações que ele faz da situação. Em outras palavras, o que perturba o seu adolescente, o que torna ele rebelde, o que torna ele resistente àquilo que você ensina, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, para ele não são as situações que você lança, mas as interpretações que ele faz dessas situações, porque ele tem no repertório mental, no inconsciente dele, são os conhecimentos e as experiências através das séries, através dos artistas, através das programações. A maior parte não é experiência, conhecimento que você, pai, eu deveríamos dar. Até porque não estamos aqui para julgar, são muitas preocupações, muitas correrias, mas é necessário eu e você limitar aquilo que seu adolescente vê, aquilo que ele ouve, aquilo que ele toca, aquilo que ele cheira, olha as drogas aí, aquilo que ele experimenta. Porque o inconsciente fotografa. Quando ele fotografa, guarda. E se ele guardar, é isso que vai moldar o comportamento no futuro. É hoje, é agora. Lembra de Jesus? Quando ele se deparou com aquele homem que tinha um filho que se jogava no fogo, tinha comportamentos assim, como diz, né, as escrituras, demoníacos, viciado em se autoflagelar. E Jesus perguntou para ele, desde quando isso acontece? E ele falou, desde a infância. Sabe o que quer dizer isso? O mundo, as instituições, o mundo artístico, as séries, as novelas, querem ganhar o seu filho, o meu filho, o nosso filho, desde a infância. Porque, afinal de contas, o repertório dele está sendo formado. E pasme, você sabe quando aqui o cérebro está formado da criança e do adolescente? Mais ou menos 21 anos. Olha quanto tempo de investimento. Por isso que na vida adulta temos pessoas que não se sentem seguras, porque viveu num mundo imaginário. Temos pessoas que se sentem incompetentes, fracassadas na sua vida profissional. Pessoas adultas que se sentem dependentes dos problemas que surgem durante o dia. Pessoas que não têm autonomia,
Pessoas que têm carência emocional do outro e se sujeita a qualquer coisa. Pessoas na sua vida adulta que se auto-sacrificam. Pessoas que não se valorizam, não se amam. Porque o seu repertório mental, na infância e na adolescência, foi alimentado de séries que têm conhecimentos, experiências. Faz ele viver experiências prazerosas, entre aspas, mas iguais às drogas, que não edifica a vida deles, que não os torna seres humanos melhores, que não os tornam capazes de enfrentar o mundo. Os torna, assim, muitas das vezes, rebeldes na sua maioria. E pior do que isso, acaba que perdemos nossos filhos para o mundo que jaz no maligno. Por isso, fica aí a nossa dica. Ensina o menino, a menina, o caminho que deve andar, para quando ele crescer, ele jamais se desviar. E queira ou não, a verdade é essa. Deus conhece você, as suas limitações como pai e mãe, e conhece o teu filho, porque afinal de contas ele é o seu criador. Fica a nossa dica. Ensina o teu filho os caminhos do Criador, o Senhor. Eu sou Bianca de Jesus. Deixa o seu like, faça a sua inscrição.